Salve galera, boa tarde a todos. É Freud na área, tamo junto. Estamos aqui com Igris Lacunha e mais um pensamento para poder estar compartilhando. Enfim, há alguns anos, quando eu saía do meu segundo relacionamento, eu tô fazendo um café aqui, tá bom? Fazendo um cafezinho que nós merece, né? Tá caro, mas por enquanto dá pra comprar. Daquele jeito, né? A riega. Eu tô pensando até em trocar. Tá osso, mas falando sério. Há alguns anos, no fim do meu segundo relacionamento, eu tentei a todo custo salvar o relacionamento. Tentei argumentar. Mesmo num cenário que não favorecia em nada. Nada, absolutamente nada. Mas tentei. Nós temos uma filha que hoje já é maior de idade. E não apenas em nome da família, mas também pelo amor que eu tinha pela pessoa dela. Foi um grande amor e tudo, mas como diria Vinícius de Moraes, né? Seja eterno enquanto dure. Graças a Deus que durou tempo suficiente. Queimou até virar cinzas. Mas eu lembro de uma frase que na época que eu ouvi me impactou. Me quebrou. Devido à circunstância. Talvez algum dia eu diga aqui como foi. Entendeu? Enfim. Houve uma ocasião e dada essa ocasião, ela se afastou. Ela seguiu com a vida dela. E num certo momento eu questionei ela. Por que ela fez aquilo? Qual era o motivo, etc e tal, blá blá blá. E aí ela falou que ela estava tendo novas experiências na vida. Se bem que hoje em dia eu sei como são essas experiências, né? São muitas experiências. Enfim, normalmente. Concordando ou não concordando, é a mais pura verdade. Enfim. E que ela estava querendo viver a vida, querendo viver um novo momento da vida dela. Ela passou por uma circunstância em que ela quase morreu. E segundo ela passou a repensar a vida a partir desse momento. Então, repensar, convenhamos, repensar, né? Repensar. E aí eu peguei e falei pra ela, mas pô, mas e os nossos 15 anos juntos? Nossa filha, nossa família. Meus filhos gostam de você como se você fosse mãe deles. Filhos do primeiro relacionamento. Ela falou, sabe qual é o problema? O problema, Igris, é que você na minha vida foi uma âncora. Cara, foi um soco. Eu entendi o que ela quis dizer, mas eu fiz a pior burrice que alguém poderia fazer depois de tomar um soco bem servido desse. Eu perguntei, por quê? Ela falou, enquanto eu estive com você, eu deixei de aproveitar oportunidades, eu deixei de experimentar coisas novas, eu deixei de conhecer lugares, deixei de tentar coisas diferentes e me entreguei somente à família. Quando a gente se relacionou, eu era muito jovem e foquei demais no relacionamento e acabou que quando eu vi o tempo passou e eu não fiz nada da minha vida. E agora eu olho para a vida e pergunto o que eu fiz. Então eu decidi que eu vou viver a vida. Eu vou viver a vida e eu vou atravessar esse grande oceano. Aí tá certo. Tá certo. Então, que assim seja. Essa é a sua decisão. Seja feliz com essa decisão. Que dê tudo certo na sua vida. O processo do divórcio não foi complexo, até porque, na verdade, quando ela foi embora, ela não pediu o divórcio. Quem moveu os pauzinhos do divórcio fui eu. Desculpa o estado que eu tô aqui, que eu acabei de chegar do trabalho e preferi pegar, sabe quando você tá pensando? Pegar o momento que você tá refletindo a respeito para poder estar registrando. E aí o que acontece? Eu falei pra ela, desejei pra ela tudo de bom e, enfim, quando veio a questão do divórcio, ela não pediu o divórcio. Ela simplesmente decidiu que ia embora e pronto. Eu estava começando a ir para a igreja na época, eu ia numa certa igreja e um dos argumentos dela, do motivo de
ela querer separar e tal, é que a vida que nós estávamos vivendo estava sendo uma vida tão chata que nem brigar mais a gente brigava. Segundo ela, depois que eu entrei para a igreja, eu me tornei muito pacífico. A gente não discutia, a gente não se desentendia, ficou muito calmo. E eu não entendia, não fazia sentido. Peraí, se tornou calmo e agora que se tornou calmo acabou tudo? Quando não era, era o oposto. E agora que tudo se tornou próximo daquilo que você tanto muitas vezes argumentava, desejava do relacionamento, acabou tudo. A grande verdade é que nós sabemos, né? Nós sabemos, né? O que já tinha, né? Já tinha, né? Enfim. Mas para a pessoa tentar sair com a porta aberta, ela vai usar qualquer argumento. O que aconteceu? No dia da gente assinar o divórcio, um irmão da igreja que é advogado, ele acabou mediando o divórcio pra gente, os documentos, etc e tudo. Na hora de ir embora, foi tudo pacífico, não teve conflito, não teve atrito, não teve treta, não teve nada. Apesar da circunstância, contudo, eu me mantenho íntegro e digno, normal, e por incrível que pareça, tudo que eu tinha que chorar e botar pra fora, eu coloquei naquele primeiro momento, até o momento que ela jogou uma âncora na minha cabeça dizendo que a âncora era eu. Vocês vão entender no final. E aí depois que a gente foi embora, após ter assinado o divórcio, do lado de fora a gente se encontrou num shopping de São Paulo. E do lado de fora, enquanto ela esperava o Uber para poder ir embora, ela falou assim, não precisava ter pedido divórcio, eu não pedi o divórcio. Eu falei, mas a gente separou, como assim não precisava ter pedido divórcio? A gente separou, não tem mais por que manter o casamento. Ela, mas se de repente eu resolvesse voltar? Eu falei pra ela, então você acha que é assim? Era só mudar de ideia e querer voltar depois. Depois de tudo que aconteceu. E muita coisa aconteceu. Muita coisa. E a maior vítima desse processo todo foi nossa filha na época. Que já era uma pré-adolescente. E foi a que mais sofreu nesse processo todo. Porque não entendia nada do que estava acontecendo. Ela cresceu com o pai e com a mãe. E de repente o pai e a mãe já não iam mais estar juntos. Um cenário muito comum na cultura brasileira. Mas não deveria ser comum. Não deveria ser natural. E eu tive muitos problemas com ela. E eu tinha que administrar o trabalho e cuidar dela. Porque ela foi embora e deixou minha filha comigo na época. E olha que ainda bem que eu era um bom pai. Já pensou se eu fosse outro? Quantos? Não estou dizendo que todos. E nem maioria. Mas muitos. Poderia ter sido o caso. Mas dada a circunstância, a motivação dela quando ela foi embora inicialmente, uma hora eu conto mais detalhadamente sobre isso. O que aconteceu? Ela não parou para pensar nem na filha. Nem na filha. Então, enfim, ela argumentou que não era necessário aquele processo, tudo tal. E eu senti que impactou, abalou mais ela do que eu. E não que não tivesse doído. Mas é que eu já tinha meio que drenado de tanto pôr pra fora. Desculpa aqui um pouquinho, tá bom? Poder pegar água quente aqui pra poder jogar aqui, tá bom? Enfim, de tanto colocar pra fora aquela dor, aquele sofrimento. Acho que chegou uma hora que não tinha mais o que chorar, não tinha mais o que lamentar. Chegou uma hora que eu falei, não, chega, basta. Basta. E naquele momento ela viu que não me impactou, viu que não doeu. E não é que não doeu, eu não demonstrei. Eu não expressei a dor, o sofrimento realmente. Sente o cheirinho, ó. Muito bom. Ai, Ega, muito bom. Muito bom. Você não tem ideia. E ela ficou mais abalada do que eu e... Ela falou, bem, agora já foi, né? Ainda cheguei e falei pra ela, olha, o que define um casal não é um pedaço de papel. O que define um casal não é um documento. É o compromisso, é o comprometimento, é o vínculo que existe entre essas pessoas. É a força, o amor, a família, é o propósito.
Um papel é só um detalhe. Se o papel fosse realmente relevante, tecnicamente não precisaria de casamento, não existiria nem documento de relacionamento estável. Ela ainda perguntou, mas você realmente acredita no que você está falando? Eu falei, acreditar eu acredito, não quer dizer que eu estou disposto a isso. É diferente. Não quer dizer que de fato eu espero, eu acredito, eu considero isso. E assim por diante. Ela, bem, mesmo que quisesse também não iria mais dar certo. Eu não sou mais a mesma pessoa. E foi um processo muito rápido, tudo que aconteceu foi muito rápido. Graças a Deus, de certa forma, porque se tivesse demorado mais, aí sim talvez a dor teria sido prolongada desnecessariamente. Mas também eu não podia me dar o direito de olhar muito para a dor, porque eu tinha que prestar atenção na minha filha e trabalhar. Eu morava na Brasilândia, em São Paulo, e trabalhava em Guarulhos, do lado do Shopping Internacional de Guarulhos. Ou seja, eu cruzava a cidade inteira para poder trabalhar. E muitas vezes eu tinha que sair correndo de lá para poder cuidar da minha filha, dadas as circunstâncias que aconteceram posteriormente. Que foi uma consequência indireta da nossa separação, da revolta, da confusão gerada na cabeça dela naquele dado momento. E o tempo passou. Isso aconteceu em 2018. O tempo passou, hoje nós estamos em 2025. Hoje eu moro em outra cidade, hoje eu vivo outra vida. Tenho um bom emprego, graças a Deus, também por isso. Tenho uma boa vida. Em 2021 eu me casei de novo, conheci uma pessoa, me casei de novo e acreditei que iríamos ser felizes. Mas não demorou muito para perceber muitas coisas que eram absolutamente incompatíveis. E aí rende história, hein? A hora que eu for pegar para contar, rende história. Mas quando foi em 2022, eu fui embora. Nós casamos dia 19 de junho de 2021, quando foi no dia 5 de março de 2022. Eu e o meu filho, que é do primeiro casamento, que tinha vindo comigo aqui para a região da ABC, fomos embora. E aí começou uma nova fase da minha vida, onde hoje eu já estou há quase 4 anos separado desse último relacionamento, que na verdade durou menos de 8 meses. E eu tive tempo para refletir muito na vida, refletir sobre minhas prioridades, refletir sobre aquilo que eu quero, sobre aquilo que eu preciso, sobre aquilo que é necessário, e aprender com todo esse processo, perceber que às vezes a gente precisa de um tempo só nosso, perceber que às vezes a gente precisa de um deserto, a gente precisa de um espaço solitário para a gente poder refletir na vida, a gente poder pesar na balança todas as coisas e aprender com os nossos erros, com os nossos enganos e sucessivamente. Hoje eu tô tão acostumado, no começo foi muito difícil me acostumar a viver sozinho, hein? Deu trabalho. Foi dolorido, foi angustiante, batia muita bad. Desde criança eu nunca tive um bom relacionamento com a minha família, eu não fui criado pela minha mãe. Eu fui morar com a minha mãe já com uma idade já meio que avançada, mas quando eu fui morar com ela, eu já não tinha mais a mente de uma criança. E também não tive pai. Isso acabou influenciando muito na minha personalidade, mas tecnicamente falando eu não tenho uma referência de pai, de mãe, para poder me basear melhor sobre o que fazer, sobre o que eu sou, ou modo, ou qualquer coisa do tipo. Então eu tive que aprender a me virar sozinho, até porque na maior parte da minha vida eu sempre procurava alguma maneira de manter as pessoas ao meu redor. Em tempos melhores, de vacas gordas, eu era aquela pessoa que procurava agradar os amigos, procurava agradar as pessoas que eu gostava para elas permanecerem perto. Era carência? Era. Era uma codependência? Era um resquício da minha infância. Eram traços da minha infância, da ausência de mãe, ausência de pai. Enfim. E a forma que eu tentava compensar é fazer com que as pessoas permanecessem perto de mim. Então eu procurava investir em momentos agradáveis. Eu não bebia nada. Hoje alguma coisa eu bebo, mas um fardo de latinha pra mim dura um mês na geladeira. Uma garrafa de vinho dura 3 meses, olha lá, até mais. Mas na época eu não bebia nada, nada vezes nada.
E eu comprava bebida para os meus amigos virem em casa, pra gente poder beber, dar risada, curtir. Tinha amigo meu que fumava, eu não fumo e nunca fumei, mas comprava cigarro porque eu sabia que eles iriam querer fazer churrasco. Eu fazia de tudo para as pessoas gostarem de estar perto. Mas quando o pior momento da vida veio, não sobrou um. Não sobrou um amigo. Não ficou um amigo daquela época, um amigo da velha guarda. Hoje, aos 43 anos de idade, eu consigo entender o que muitos dizem quando falam: você não tem amigos. Você não tem. Então é melhor você aprender a viver como se não tivesse ninguém, do que você viver acreditando que tem alguém e mais cedo ou mais tarde acabar se decepcionando. Então não espere nada de relacionamento. Não espere nada do seu casamento. Dê o seu melhor, cumpra suas obrigações. Mas não espere nada. Porque você nunca sabe como vai ser. Você nunca sabe quanto tempo vai durar, ainda mais hoje em dia. Hoje em dia os relacionamentos não são líquidos, hoje em dia os relacionamentos são gasosos. É líquido, ele escorre pelo dedo, mas pelo menos ainda sente, né? Mas gasoso tem nem como, né? É igual fumaça, desvanece. Relacionamentos hoje são assim, ainda mais depois dessas leis, piorou. Mas é exatamente por muitas vezes eu esperar muito de muitas pessoas que eu acabei sofrendo muito mais depois. E aqui foi o meu deserto. Foi nesse deserto que eu me fortaleci e me encontrei comigo. Foi nesse deserto que eu aprendi o que é solitude. Foi nesse deserto que eu aprendi a criar a minha solitude. Porque uma coisa que eu aprendi é que cada um tem sua própria solitude. Cada um desenha, escreve sua própria solitude. Solitude não é tudo igual. A solitude de um é uma coisa, de outro é outra. E assim por diante. Solitude é um estado em que você aprende a viver na solidão e aprende a viver bem consigo, com a sua presença, a sua companhia. Você aprende a tornar o ambiente agradável, vivenciar as coisas boas e agradáveis e deixar de olhar para trás, para o passado, deixar de olhar para aquilo que te machuca, aquilo que te faz sofrer, aquilo que te angustia, te agonia. Até porque, se você não tem controle sobre essas coisas ou pessoas, então não vale a pena você ficar remoendo, lamentando, se angustiando. Não vale a pena. O passado é um lugar morto. O passado é um lugar que se deteriorou e tudo que restou dele são lembranças. O futuro é um terreno ainda não explorado. O futuro ainda nem aconteceu. Tudo que você tem é o presente. E se você, no seu presente, você vive o passado, você não está vivendo, você está sobrevivendo, você está sufocando e não percebe. Eu só fui conseguir compreender essas coisas depois desse meu deserto, que hoje eu chamo de solitude. Mesmo com outros relacionamentos que eu tentei após a separação desse casamento de 15 anos, mas hoje eu olho pelo tempo que eu estou vivendo sozinho e não consigo me ver mais vivendo com alguém. Por quê? Porque eu me acostumei tanto à liberdade. Eu chego em casa, eu durmo a hora que eu quero, quer dizer, né, tem certa hora porque tem que levantar para ir trabalhar, né, obviamente. Então nós também não pode abusar, né, enfim, a riego. É Freud porque a gente aprende o peso da liberdade e o valor da liberdade. As pessoas costumam achar que um homem que vive sozinho vai virar drogado, vai virar um alcoólatra, vai virar um marginal, vai fazer coisa errada, vai transformar a casa num motel ou coisa e tal. E não é bem assim. Não é bem assim. Tem aqueles que fazem isso, tem. Mas eu acredito que é a minoria. Nem todos, né? Servido? Ah, Riego, muito bom. Enfim. Hoje, depois de todo esse tempo, quando eu observo tudo que eu aprendi, o tanto que eu me conheci vivendo sozinho, vai ser difícil eu colocar alguém. Vai ser difícil. Porque a pessoa vai ter que passar por muitos filtros de segurança. Para ter certeza que essa pessoa vale a pena. Vale o caldo. Caso contrário, eu adoto aquela máxima popular mais ouvida hoje em dia entre os homens. Ah, não vale a pena, irmão. Tá ligado? Não vale, nem vale a pena. É a frase mais comum de se ouvir hoje em dia vindo de homens. Mas o importante é quando eu olho para a vida que eu tinha. As coisas que eu perdi, o tanto de pessoa que eu procurei agradar e não sobrou nada, não sobrou ninguém. E eu vejo que hoje eu tô sozinho, mas hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho felicidade. Hoje eu tô bem. Eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, pago minhas contas, sobra o meu dinheiro para eu poder curtir,
curtir em casa. Eu procurei trabalhar minha casa nas coisas que eu quero, que eu preciso, para poder ter o meu lazer em casa. Eu toco meu violão, toco meus instrumentos, então na minha casa tem meus instrumentos. Eu gosto de assistir um filme, então tem hora que eu vou lá, assisto meu filme na televisão, ou ligo o meu projetor e tenho literalmente meu cinema em casa, conecto nas caixas Bluetooth, então tenho literalmente meu cinema em casa. Eu aprendi a gostar de estar sozinho, a gostar de curtir sozinho, a gostar desse momento. Hoje eu entendo o que é solitude. E eu observo que depois de tudo que eu passei, esse deserto foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ser chamado de âncora foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porém, eu fui progredir. E quando eu digo progredir, é em qualidade de vida. Porque não adianta você ganhar bem e não ter qualidade de vida. Tem gente que ganha muito bem, tem gente que é rica e não tem qualidade de vida. Vive uma vida de merda. Uma vida sem propósito. Vive uma vida sem sentido. Vive entorpecido. Vive tentando fugir da realidade. Adianta, isso é vida, isso é sobrevivência. Não vale. Mas não. Hoje eu entendo o que é viver. Chega fim de semana, quando eu tô de folga, eu vou pro parque, vou fazer meu treino, pego meu abadá, vou fazer meu treino, dar minhas pernadas. Ou às vezes durante a semana eu vou lá, vou fazer uma corrida aqui na praça, na região. Enfim. Quando você aprende a gostar da sua companhia, a sua presença, aprende a gostar da paz, nunca mais você quer ocupar e preencher isso com barulho inútil de pessoas inúteis que só fazem volume na sua vida. Então, conselho, se alguém não traz paz para sua vida, não espere essa pessoa te expulsar da vida dela, saia você. Ah, mas vou ter que dividir as coisas e tudo. Pô, se tu não foi homem para trabalhar ou mulher para trabalhar e conquistar, conquiste o dobro. Faça melhor. Mas se você for sair, tenha a seguinte consciência: saia para ser melhor. Saia para se tornar alguém melhor. Se esforce, se desenvolva, invista-se. Seja numa academia, em cursos, enfim, trabalhe a sua mente, seu psicológico, seu religioso, se você for religioso. Eu tenho a minha fé, eu não sou religioso. Eu tenho a minha fé em Deus, eu tenho a minha fé em Cristo, mas eu não sou um praticante, eu digo de questão de templo. Até porque eu tenho uma opinião um tanto ácida sobre templos. Hoje em dia, por muitas coisas que eu vi, até mesmo na instituição que eu frequentei por algum tempo, vi muitas coisas que não condiz com o que a palavra de fato ensina com as palavras de Cristo. E quando você vê algo errado e você não faz nada, você se torna conivente, não eu. Mas se é o que te agrada, faça. Você gosta de uma igreja? Vá. Você gosta de um batuque? Vá. Você gosta de um terreiro? Vá. O importante é ser feliz. É ter paz, se encontrar com Deus da sua forma, da sua maneira, encontrar sua paz interior. E entender que a solidão é um estado em que você está ausente, inclusive de si próprio. Você muitas vezes está ausente de Deus e ausente de si próprio. A solitude é um estado em que você se encontrou. E a melhor maneira de você se encontrar com Deus é encontrando a si próprio. E para isso, não tem atalhos. Não adianta você tentar fazer curvas. Não adianta você tentar pegar outros caminhos. Você tem que passar pelo seu deserto. O bom é que depois do deserto é que vem o melhor material, trabalhado e refinado. E esse é um processo que Deus é com você. Se você não tem fé, você pode usar de estoicismo. O importante é você entender que aquilo que não te mata certamente te fortalece. Depende de como você vê, como você ressignifica as suas experiências. Eu fui chamado de âncora. Hoje eu tenho qualidade de vida. Mesmo sozinho, hoje eu tenho uma vida em vários aspectos muito melhor do que aquela. Meus ganhos não são como aquele, mas os meus gastos também não. Hoje eu vivo uma vida justa. O conselho que eu deixo para você hoje: reescreva a sua vida. Pega o volante da sua vida. Você é que dirige a sua vida. Busque a Deus, busque sabedoria daqueles que têm sabedoria a compartilhar. O que não faltam são canais aqui no YouTube para você poder aprender coisas, maneiras. Ah, eu não sei cozinhar, tem canal que você aprende a cozinhar. Ah, eu não sei fazer tal prato, tem canal que ensina. Ah, minha máquina de lavar... minha máquina de lavar quebrou tem alguns meses.
que eu fiz? Em vez de eu ligar para alguém, eu fui lá, pesquisei no YouTube, tudo, tal, pesquisei a marca, o modelo, achei o problema, eu mesmo fui, peguei, desmontei, papá, consertei, tá aí. Aí para tirar a dúvida, liguei para um cara que conserta, expliquei o problema para ele, perguntei para ele mais ou menos quanto ele ficava. Ele supôs por cima, fora o valor da visita, e falou por cima, devido à peça, ao trabalho, à mão de obra, ele falou 400 conto. Mas eu já tinha consertado. Eu agradeci, foi só para desencargo de consciência. Aqui no YouTube você acha canal para tudo, cara. Então seja um autodidata. Se esforce para aprender. Quanto mais você aprender, menos você paga para outros fazerem. Entendeu? Se esforce. Reescreva a sua vida. É a dica que eu te dou. E lembre de uma coisa. A âncora tem mais estabilidade do que o navio. Normalmente no meio de uma tempestade, é mais fácil a âncora sobreviver do que o navio. Então, se um dia te tratarem como uma âncora, não leva isso para dentro no mau sentido, não. Entenda isso como um símbolo de estabilidade, de força, de firmeza. Algo que dá firmeza, estabilidade. Aquilo que tiver ancorado a você, é você quem é a estabilidade dessa coisa. Os anos se passaram e dentro do pouco contato que eu já tive com a pessoa, nem de longe a vida dela vale a pena, compensa. Foi uma troca inútil. Eu venci. Porque hoje eu entendi que eu não era nem aquilo que ela me chamou, mas foi preciso ouvir palavras duras para eu aprender a ter a firmeza necessária. E foi preciso estar no meu deserto para eu entender que eu nunca estive sozinho. Fica a dica, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa seu like, compartilha, deixa seu comentário. Se você quiser contar um pouco sobre você, uma experiência parecida, deixa aqui no comentário, tá bom? Valeu, Deus abençoe a todos, abraço forte, a paz, até o próximo vídeo.